Uma robô cai numa ilha cheia de animais e não tem a menor ideia do que fazer quando se torna mãe de um filhote de ganso. Mas para ela, missão dada é missão cumprida. Olá, meu nome é Marcos Debona, esse é o canal Não Contém Spoiler e pela primeira vez na história desse canal, nós vamos analisar o roteiro de uma animação. E que animação fantástica! Robô Selvagem foi escrito por Chris Sanders e Peter Brown. E o Chris Sanders, que já tinha dirigido Como Treinar o Seu Dragão e Lilo e Stitch, também assina a direção. Esse vídeo não contém spoiler, mas eu vou fazer comentários com spoilers sobre o final desse filme na tradicional live de quarta-feira, dia 16 de outubro, às 19 horas. Olha, esse filme é maravilhoso e já está sendo considerado um dos favoritos ao Oscar de animação. Mas é melhor que Divertidamente 2? Eu acho. Gente, pior que é mesmo. Esse filme é lindo. O filme foi produzido pela DreamWorks, mas tem uma característica típica de filmes da Pixar, como Toy Story, Divertidamente, Lego, etc. O filme possui duas camadas de significado, uma para as crianças e outra para os adultos. Ou seja, se você é adulto, pode assistir sem problema, porque não é um filme chato como a maioria das animações. Tem algumas coisas que só você vai entender, mas os seus filhos daqui 20 anos vão assistir esse filme e vão dizer: caramba! Como é que eu não tinha me ligado nisso? Uma robô cai numa ilha habitada somente por animais. Peraí. Mas por que é uma robô? Robô não tem sexo. É porque ela faz o papel de mãe. E por que isso não é papel de pai? É porque esse papel é mais tradicionalmente associado à mãe. E cadê o pai dessa criança? Sim, eu entendo o que você está dizendo, mas não é esse o ponto. Posso continuar? Essa robô, que fica conhecida como Ross, é a protagonista do filme, que aliás não tem nenhum personagem humano. Ela cai na ilha e começa a procurar uma tarefa a ser realizada, afinal, ela foi programada para isso. Mas como na ilha só existem animais, ninguém consegue entender o que ela está falando, e muito menos passar uma tarefa para ela cumprir. Então a Ross aprende a falar a língua dos animais e começa a se comunicar com eles. Mas ela tem uma certa dificuldade para se enturmar com os bichos, afinal, eles nunca tinham visto um robô. E não é que a gente fica com pena do robô? Aprenda essa lição. Não maltrate o seu coleguinha de escola só porque ele é diferente de você. E a Ross é perseguida mesmo que ele use óculos, não saiba jogar futebol. Tá bom, já entendemos. A Ross é perseguida pelos animais e sai rolando morro abaixo. E aí nós chegamos no... A protagonista atinge um ninho de gansos e o único sobrevivente é um ovo. Um ovo da onde sai um filhotinho de ganso, e como a Ross é a primeira coisa que o filhotinho vê, ela passa a ser a mãe dele. Porém, ela não foi programada para ser mãe, assim como uma mãe humana de primeira viagem. Então, ela não tem a menor ideia do que fazer. E não tem nem avó e nem tia para ajudar. Não tem avó nem tia, mas tem o astuto. Mas o astuto é meio sacana, né? O astuto é uma raposa que não se dá muito bem com os outros bichos e por isso ele fica isolado. No começo ele sacaneia um pouco a Ross, mas mesmo assim, ele funciona como mentor. Pode até ser estranho um personagem que tem áreas de vilão funcionar como mentor, mas como a Ross não tem a menor intimidade com a vida na selva, o astuto se torna muito importante para ela. Mas ele se aproveita dela. Sim, é um personagem bem construído. Então é formado esse trio bastante improvável: Ross, Astuto e Bico Vivo. Três personagens que se acolhem por terem algo em comum. O Astuto não se dá bem com os outros bichos. A Ross está bem longe do seu ambiente. E o Bico Vivo é bem menor do que os outros gansos. Por isso ele sofre bullying. E aí temos uma bela metáfora sobre a questão do pertencimento e sobre como a gente tem dificuldade em aceitar o diferente. E daí se originam vários preconceitos como a misoginia, a xenofobia, o racismo e também o capacitismo, preconceito contra portadores de deficiência, representados pelo Bico Vivo. O Bico Vivo, por ter uma estatura menor que a dos outros, teoricamente não sobreviveria, porque ele não seria capaz de fazer a migração junto com os outros gansos. Mas para Ross, missão dada é missão cumprida, e ajudada pelo astuto, ela vai fazer de tudo para fazer o Bico Vivo voar. O que é mais fascinante nesse filme é o inusitado da gente ver uma robô extremamente racional percorrendo um arco de personagem. No começo a Ross é toda certinha, mas logo ela percebe que se o filho quer ajudar, não interessa se vai atrasar a tarefa, ela tem que deixar ele participar. E nesse arco de transformação, ela vai adquirindo um instinto materno, deixando a sua racionalidade um pouco de lado e aprendendo a arte da improvisação,
que é muito importante quando se tem um filho para criar. Nesse processo, ela também adquire arranhões, vazamentos de fluido e vai deixando algumas peças pelo caminho. É bem engraçado quando ela perde uma perna e o pastor faz uma prótese com um tronco de árvore. E tudo isso simboliza o envelhecimento e o desgaste de uma mãe dedicada. E vamos lembrar que ela é mãe solteira. O roteiro usa o recurso do clock ticking, um prazo para colocar um pouco de tensão na história. Bico Vivo precisa aprender a voar até a chegada do inverno, quando os gansos vão fazer a migração. O tempo passa e a Ross desenvolve um conflito interno. Depois de cumprida sua tarefa, ela deve permanecer na ilha ou voltar para a fábrica de robôs? Além disso, vai chegando a síndrome do ninho vazio, o momento em que os filhos saem de casa para estudar, casar, etc. É verdade, mas a pergunta que fica é: Bico Vivo vai aprender a voar a tempo de fazer a migração? E essa pergunta vai ser respondida no clímax do filme. Não. Esse filme tem mais de 3 atos. O primeiro é a apresentação, o segundo é o treinamento do Bico Vivo e o terceiro vai se passar durante o inverno, enquanto os gansos estão fazendo a migração. O roteiro, muito bem escrito, apresenta vários plot twists, configurando novos atos em que serão abordados novos temas, como a união dos animais por um bem comum, exploração do trabalho, preservação do meio ambiente, morte, consumismo, capitalismo e etc. O seu filho não vai entender nada, mas você vai se divertir. Mas como eu prometi que não vou fazer spoilers, nós vamos encerrando o vídeo por aqui. E eu vou abordar esses assuntos na live de quarta-feira, dia 16 de outubro, às 19 horas. Esse foi mais um vídeo do canal Não Contém Spoiler. Você já viu esse filme? Gostou? Não gostou? Vai ver? Vai não ver? Concorda com o que eu falei? Sem corda do que eu falei? Deixa seus comentários aí. E desse vídeo você gostou? Então clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você não fizer isso, Porque se você não fizer isso, você não vai aprender a voar. Até o próximo spoiler. Não tinha que falar.